Olá, seja bem-vindo ao Pod 18, podcast da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Núcleo Sorocaba. E nós estamos no segundo podcast de 2025. E hoje é uma data especial também para nós e para todos aqueles que têm a sua necessidade de uma terapia da respiração e do sono. Oswaldo dos Santos Gomes é o nosso convidado. Seja bem-vindo, Oswaldo. Você que é fisioterapeuta, que trabalha com isso há muitos anos e terá com certeza orientações importantes para as pessoas que assistem o nosso Pod 18. E aproveitamos já para pedir para que vocês que estão acompanhando, para compartilhar esse podcast da ADCE, clicando lá também o seu like e participe da história deste que é o número 16 já que nós estamos no ar. Oswaldo, gostaria que você falasse, se apresentasse, quem é o Oswaldo, fisioterapeuta, o porquê que você está nessa área da terapia da respiração e do sono. Bom, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar falando um pouquinho sobre saúde, um pouquinho sobre distúrbio de sono, né? A gente passa um terço aí da vida dormindo, né? Então é importante a gente estar falando sobre isso. Bom, a vocação para fisioterapia vem de criança, né? Eu sempre treinei karatê desde os 10 anos de idade e aí eu tinha vontade de seguir na parte da fisioterapia ortopédica. Eu fui um pouco que empurrado para a fisioterapia respiratória devido à carreira, né? O curso natural que as coisas foram seguindo. Então, eu fiz a minha formação em 2009, em 2014 eu fiz a minha especialização em fisioterapia hospitalar, e em 2019 eu comecei já a atuar como fisioterapeuta na parte respiratória. Consta para mim que na sua história, de um pouco que eu conheço, né? Você mora em São Paulo, Taboão da Serra, veio até Sorocaba para participar do podcast, mas que você se especializou em fisioterapia hospitalar, né? Como você disse, no Hospital Israelita Albert Einstein, né? Isso. O fato de você ter se especializado lá trouxe maior conhecimento? Sim, toda especialização ela é muito bem-vinda, né? O Hospital Albert Einstein ali no Morumbi, eu fiz a especialização lá. Ela tem todo um protocolo específico do hospital, né? Como todo hospital acaba tendo seu próprio protocolo, então foi extremamente interessante para você, tanto para a parte da atualização, quanto a inovação, né? A gente sabe que tanto, não só o Albert Einstein, o Sírio, e como os demais hospitais, se a gente ficar falando de hospital aqui, a gente vai ter... vamos pegar todo o tempo falando de hospital, mas assim, são hospitais que sempre estão à frente ali na parte da inovação, né, de procurar sempre estar se atualizando, né. Você chegou a ter alguma atuação na pandemia em 2020? Sim, sim. A minha atuação na pandemia, eu já estava na empresa, né, que eu atuo até hoje, e como nós também fazemos a parte do fornecimento, tanto do oxigênio quanto de ventilação mecânica, foram os dois picos aí que mais foram necessários, né? Uhum. A primeira onda a gente teve o boom da ventilação mecânica, então foi realizado muita implantação, né? Eu realizei muita implantação de ventilador em hospital para o paciente poder estar saindo, né? Poder terminar sua terapia em casa. E a implantação também de equipamentos para pacientes que estavam internados e precisariam, né? Iriam precisar de ter o acompanhamento a nível domiciliar. Então eu fazia o que a gente chama de implantação desse paciente. Legal. Existe uma cartilha, Oswaldo, que afirma que o sono é fundamental, né, para as funções biológicas, né? Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Assim, o sono ele é fundamental tanto para a regulação hormonal, né? Então ele faz toda a regulação hormonal, o controle da temperatura, o controle da pressão arterial. O sono ele é fundamental para a memória recente, né? Então a gente começa a ter lapsos de memória quando a gente não dorme direito. Realmente pelo descanso tanto do corpo quanto da mente, né? Então é algo fantástico, é algo que no início, quando eu comecei a trabalhar com essa terapia, eu achava que era algo mais simples, mas não é. É bem complexo.
Entendi. E enquanto dormimos, né, o organismo vai se recuperando, né? E de todo aquele desgaste físico e mental que a gente passa durante o dia, né? O sono leva a essa recuperação? Sim, o que acontece, né? Durante o sono, nós temos duas fases de sono que se dividem em 4 fases. A fase do sono REM, que seria o sono mais profundo, e a fase do sono não REM, que é o estágio 1, estágio 2 e estágio 3, que seriam as ondas lentas ali, né? Que é o sono profundo. O que acontece? A partir do momento que a pessoa ela não consegue entrar nessas fases, tanto no sono profundo quanto no sono REM, isso vai trazendo o que a gente chama de consequências para o paciente. Ele acaba tendo uma diminuição ali da qualidade de vida, né? E um desses motivos que fazem com que o paciente não entre nessas fases é o que nós chamamos de apneia do sono, que é algo que todos nós realizamos. Todas as pessoas, elas ficam sem respirar por alguns momentos durante a noite, né? Até 5 paradas respiratórias por hora é considerado normal. Apesar de a gente achar um absurdo falar que em uma noite de 6 horas a pessoa ter 30 paradas respiratórias, parece que é algo, né, de outro mundo, mas todos nós realizamos. E existe um tempo dessa parada? Essa parada, ela é considerada uma apneia a partir do momento que você faz um exame da polissonografia, né? Mas o que é essa consideração? É quando você tem uma interrupção de mais de 10 segundos do fluxo respiratório, de 90% ao total, com uma queda de saturação de oxigênio de 3%. Eu sei que é um dado bem técnico, mas explicando seria, a pessoa para de respirar, conforme ela deixa de respirar, começa a cair o grau de saturação, a quantidade de oxigênio que chega lá na extremidade do corpo. Então isso é um dado técnico. Então a mais de 10 segundos sem respirar, com uma queda de 3%, isso é considerado uma apneia. E aí nós temos as hipopneias, que é uma obstrução parcial. A gente tem uma obstrução do fluxo de 50%, ali o fluxo de ar ele até chega nos pulmões, mas também tem queda da saturação de oxigênio. Então são dados que são realizados através de um exame, né? A gente tem até o visual, que geralmente chega, a esposa, marido, fala assim, olha, ele para de respirar, eu escuto que ele para de respirar e depois volta, mas para quantificar seria pelo exame. E eu tenho pacientes que já bateram o recorde de ficar 2 minutos sem respirar durante a noite. E isso mata? A apneia do sono, ela tira a qualidade de vida, como eu falei, né? E ela aumenta o risco ao AVC ou infarto. Não é o principal causador, mas aquele paciente que já tem uma vida não muito bem cuidada ali, é um paciente que sempre está com nível de cortisol, aquela pessoa que não dorme direito, ela vai ter os níveis de cortisol um pouco mais elevados e serotonina, que é aquele hormônio do humor, mais rebaixado. Então é um paciente que, para que vença essa sonolência durante o dia, muitas vezes acaba fazendo uso de carboidratos a mais ali, porque é uma fonte de energia, açúcar, então já começa a não regrar tanto na alimentação. E aí, além de tudo, tem essas paradas respiratórias durante a noite. Toda vez que o paciente ele para de respirar, ele falta esse oxigênio, o corpo percebe isso. E o que ele faz? Ele faz o que a gente chama de vasoconstrição. Resumindo, ele faz o que a gente chama de racionamento desse sangue que está com pouco oxigênio. Ele diminui a passagem de sangue da onde não tem órgãos vitais. Isso faz com que aumente a pressão arterial durante a noite. Então, quando a gente fala assim, olha, fulano lá estava dormindo e faleceu, foi a apneia do sono? Olha, não pode se dizer que foi realmente a apneia do sono que causou naquele momento, porque a gente tem inúmeros fatores que estão contribuindo. Mas que aquele paciente, que já a gente chama de paciente bomba-relógio, já tem toda essa vida regressa aí de não estar se cuidando. Esse histórico. Mas as apneias do sono, pode-se dizer sim que a apneia mata, com certeza, mas não precisa se dizer que é somente dormindo. Isso pode acontecer acordado. Um acidente de carro, no caso, também, né? O paciente não dorme bem, aí está dirigindo e acaba dormindo na direção também, né? Então é algo que... Resumindo, mata. Tem que ser cuidado. Você falou agora há pouco que chega lá com você, esposa, que
que fala, eu acabei chegando aqui porque o meu marido ronca muito ou para de respirar à noite, né? Como profissional e observando no seu histórico de anos, né? Isso causa até separação de casais? Sim. Sim. O que acontece? Principalmente casais novos, né? Eu falo que é bem complicado. A gente às vezes chega para casais novos que acabaram de casar e já estão dormindo separados, né? A apneia do sono, a parte do ronco, pra gente falar um pouquinho de ronco, né, que é um dos principais sintomas ali, nem todo mundo que ronca tem apneia, nem toda apneia causa ronco. Tudo isso sempre tem que ser observado, tanto pelo próprio histórico do paciente e avaliado por um médico, né? E geralmente os médicos que fazem esse tipo de diagnóstico são os otorrinolaringologistas, mas a gente tem pacientes que vêm de pneumologista, neurologista, cardiologista, né, endocrinologista, psiquiatra, porque o sono, querendo ou não, ele acaba pegando um pouquinho de cada dessas fases, né? Uhum. E o que acontece? Quando o paciente não respira bem pelo nariz, ele passa a respirar pela boca, né? Sim. E a boca, ela não foi feita para respirar, né? É interessante, a boca não foi feita para respirar. Não foi feita para respirar. Quando a gente fala falando um pouquinho sobre a terapia respiratória, quando fala assim, respira pelo nariz e solta pela boca, sim, é somente para que a gente faça o que a gente chama de relação ins e ex. Um tempo de inspiração para 2 ou 3 ou até 4 tempos de expiração. Então, quando fala assim, puxa pelo nariz e solta pela boca, é para aquele oxigênio que entrou dentro do pulmão seja o mais absorvido possível. Senão você respira e já solta, esse oxigênio ele não dá nem tempo de chegar ali no pulmão, né? Agora, durante a noite, o correto e até durante o dia, a respiração apenas pelo nariz. E aí, se o paciente não consegue respirar pelo nariz, ele vai respirar pela boca, então vai roncar. Mas não é apenas isso que indica a apneia do sono, né? Só para você ter uma ideia, a apneia do sono é algo tão comum que 30% da população mundial tem problema de apneia do sono. Logicamente que nem todos se tratam. Eu fiz um levantamento aqui em Sorocaba dos laboratórios que nós temos, né? Vai estar dando em torno aí de uns 25 quartos. Se a gente for pegar os 30% da população de Sorocaba, isso aí levaria mais de 10 anos para fazer exame em todo mundo, em todas as pessoas, né? Então, por incrível que pareça, é algo mais comum. Eu acredito que em casa, quem estiver assistindo esse podcast, com certeza vai saber, ou usa ou tem algum conhecido que utiliza o CPAP, né? E aí, explica um pouquinho, o que é o CPAP? O CPAP, ele é nada mais, nada menos que um modo ventilatório. É um modo de ventilação mecânica que migrou da UTI, migrou do ventilador. Ele é um modo pressórico de apenas uma pressão. Resumindo, os pacientes gostam de falar muito, parece um compressor. Mas, pessoal, não faz ruído, tá? Que a gente fala, vou dormir. Senão a esposa fala assim, ó, em vez de eu dormir com ronco do meu lado, vou dormir com uma máquina, com um compressor de borracharia. Não é isso. Então, ele é um modo ventilatório. E aí, o equipamento, ele faz esse modo de ventilação de única pressão. Falando um pouquinho da apneia, acho que para o pessoal entender o que é apneia, que a gente já foi falando dos sintomas, tudo, né? A apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono é um problema anatômico. Ele é um problema de passagem de ar. Então, desvio de septo, altura do céu da boca, posicionamento da mandíbula, posicionamento do pescoço, tamanho da amígdalas, flacidez muscular, circunferência de pescoço, ou seja, são N estruturas que estão entre a entrada do nariz e o pulmão, que podem causar obstrução. A partir do momento que o paciente dorme, ele já não tem esse caminho muito livre. A partir do momento que o paciente dorme, ele relaxa. A língua é um músculo que relaxa e vai parar no fundo da garganta. Então ele para de respirar pela via normal, que é o nariz, e passa a se respirar pela boca. Se o problema fosse só o ronco, voltando a falar se tem até separação de casal, eu costumo brincar, olha, se fosse só o problema do ronco, compra um tampãozinho para quem tá do lado e segue sua vida, né? Mas as apneias, elas acabam tendo essa interrupção, né? Essas paradas respiratórias, né? A pessoa que
voltando um pouco no ronco, que eu acho que a maioria das pessoas tem, né? A pessoa trabalha o dia todo, está cansado, mas fica vendo um jogo até tarde da noite, aí vai tomar uma cerveja, vai comer um lanche meio gorduroso, e tudo isso o corpo tem que absorver, fazer a digestão. Essas coisas alteram a qualidade do sono? Alteram. Elas alteram sim. O uso do álcool, ele é um relaxante, né? Ele acaba fazendo, além de o excesso sempre fazer mal, né? Mas ele é um relaxante, ele causa um certo relaxamento. E a língua é um músculo que relaxa também, então ela acaba parando mais no fundo da garganta. Então a gente tem muito aqueles casos que falam assim, olha, ele só ronca quando eu sinto que ele tem mais parada respiratória, ou ele só ronca quando ele bebe, né? Senão ele quase não ronca. Então ele é um relaxante. E a alimentação, ela em cima do horário de dormir também é algo que atrapalha bastante o próprio diafragma. A gente tem uma musculatura que fica aqui nessa região, que é ela que faz a respiração. Então ela faz esse movimento aqui, ó, para que o pulmão cresça nessa distância, né, longitudinal, e que faça com que o ar entre para dentro dos pulmões. A partir do momento que você tá com a barriga muito cheia, você já tem uma dificuldade de fazer essa movimentação. A partir do momento que a pessoa ainda respira pela boca, a chance dela ter um refluxo gástrico é muito grande também. Porque o ar, ele acaba sendo direcionado, quando você respira pela boca, muitas vezes para dois lugares. Uma parte vai parar no pulmão, só que muitas vezes pode parar um pouco no estômago também, porque você está respirando pela boca e não pelo nariz, né? Então a alimentação em cima do horário de dormir, né, e uma alimentação mais pesada ali, que o corpo vai ter uma dificuldade, esse fígado fazer toda essa metabolização aí de toda essa gordura que está aparecendo, né, ela atrapalha sim, acaba atrapalhando. Interessante. E quem dorme mal com insônia, como ele pode recuperar o sono durante o dia? Então, aí está uma questão que você tocou, que é importante a gente separar, né, a apneia do sono da insônia. A apneia do sono é uma condição que faz com que o paciente durma, mas não tenha uma noite de sono satisfatória. É o que a gente chama, que ele acaba tendo muito o que a gente chama de microdespertares. Por mais que ele não perceba, toda hora o cérebro dele acaba despertando e saindo daquelas fases de sono que eu citei inicialmente, mais profundo para um sono mais leve. Então, muitas vezes, esse paciente ele não reclama de que ele tem dificuldade de dormir, de pegar no sono. Muitas vezes ele reclama que não é satisfatório, que levanta muitas vezes para ir no banheiro. A partir do momento que você dorme, o corpo produz um hormônio chamado ADH, que ele é um antidiurético. Ele vai fazer com que os rins eles trabalhem de uma forma um pouquinho mais lenta durante a noite e não chegue tanta informação de bexiga cheia para o cérebro. A partir do momento que a pessoa não dorme bem, esse hormônio não é produzido. Então, o paciente levanta muitas vezes, às vezes, para ir no banheiro durante a noite. Beber muita água antes de dormir altera? Ou beber muita água antes de dormir também, se já é um paciente que às vezes faz o uso de medicação, né, para pressão, os diuréticos, pode influenciar sim. E aí, voltando a falar da insônia, já é um outro capítulo. Por quê? A insônia, ela precisa ser investigada melhor da onde que está vindo. Se é um problema de melatonina, não, a melatonina é um hormônio que é produzido quando nós dormimos, mas a ausência dela não é o principal causador desse paciente ter insônia. Então precisa ser muito bem investigado, ou pelo psicólogo, neurologista, ou o paciente mesmo fazer uma autoavaliação. Eu costumo dizer para aquele paciente que está iniciando na terapia do sono o uso do CPAP, que ele precisa sempre, se é um paciente que tem muita ansiedade, ele precisa sempre pegar tudo que ele vai fazer no próximo dia e escrever num papel. É como se ele fosse passar todo aquele problema que ele tem para resolver no outro dia, tá ali, ó, tá no papel. Agora, cérebro, dorme aí que eu vou poder descansar. Então, ele está mais relacionado à insônia numa parte da ansiedade. Mas a apneia do sono também causa ansiedade. Então, às vezes, acaba sendo
aquela bola de neve, né? Mas nem toda insônia ali está relacionado a distúrbio de sono por obstrução, né? Por apneia do sono. Interessante. Muito bom. Existe uma literatura, né, sobre o sono, que eu acabei lendo, que afirma que a consequência da privação do sono, né, ela reduz a memória e a atenção. Isso é real? Sim, isso é real. É tão real que a gente está tendo agora uma demanda de pacientes vindo de neurologistas que a família começa a investigar. Pacientes com seus 60 anos, 65 anos, que já começam a apresentar um grau de demência, que muitas vezes é até confundido com Alzheimer. Logicamente que para um neurologista ali, ele afirmar que é um Alzheimer, é muita investigação, precisa de muita investigação, né? Sempre esse tipo de diagnóstico, ele vai ser um diagnóstico possível, um provável, né? Só que o que está acontecendo? São pacientes que já foi descartado ali o Alzheimer. O que está acontecendo? É aquele paciente que não tem uma fase de sono REM adequada, tá? E lembra que eu falei que a partir do momento que você deixa de respirar, a saturação de oxigênio cai? Uhum. Durante o sono, é normal que a saturação de oxigênio fique acima dos 90%. Aqui, um paciente saudável, sem problema nenhum pulmonar, ele vai ter uma saturação variando de 96% para cima. Esse tipo de paciente, quando ele chega para nós, a gente verifica a polissonografia, que é o exame, o principal exame ali para diagnosticar a apneia, ele chega a ponto de dessaturar a 50%. É um paciente que na época do Covid chegasse com 50%, já era oxigênio até intubação, né? E imagina que isso não é uma noite. Acontece hoje, ontem, e vem vindo. Então toda essa dessaturação, ela vai causando lesão cerebral também. Isso a longo prazo, o corpo ele é fantástico em se adaptar. A partir do momento que está faltando oxigênio, o que ele faz? Ele vai mandar o oxigênio, aquele sangue mais oxigenado, para a cabeça e tronco. Só que chega uma hora que não tem mais para onde racionar, está faltando demais. Os tecidos começam, as células começam a sofrer com isso. Então, realmente é verdade, a apneia do sono, ela aumenta o risco a uma demência juvenil, né? Um cérebro envelhecer muito rápido, né? Envelhecer todos nós vamos, mas tem que ser com saúde. E existe também na literatura, sobre esse mesmo assunto, né? Dizendo que pode desenvolver a privação do sono, né? Problemas cardíacos, aumento de peso corporal, alteração de humor, risco de acidentes, né? Como é que você pensa, como é que é orientado sobre isso? O ganho de peso ele vai estar relacionado ao grau de ansiedade, né? Voltando a falar um pouquinho ali daquele paciente que dorme mal, ele precisa de fonte de energia. Imagina que ele dormiu mal e ele tem uma tarefa gigantesca durante o dia, tanto profissional, no social, e ele vai começar a buscar fontes de energia rápida, que seria o quê? O açúcar, né? O açúcar é o que vai fazer, é o que dá é o combustível para a musculatura se contrair, né? Fazer o que a gente chama de ATP. E aí o que acontece? Essa sonolência ele vai começar a ir atrás de fontes de carboidrato, que também dá aquela saciedade e dá um pouco de energia. E lembrando que esse paciente, imagina que ele acordou lá às suas 5 horas da manhã, fez toda a sua rotina, só que ele precisaria, como todos nós precisamos, manter a parte do exercício físico. Você acha que ele vai chegar em casa e ainda vai procurar fazer um exercício físico, vai para uma academia? É muito difícil ocorrer, porque ele está extremamente cansado, porque a noite não foi satisfatória, né? Então é um paciente que começa a se alimentar mal, ele começa a ter uma letargia, então todo o metabolismo também, tudo que come ali, vou absorver o máximo possível desse alimento, porque eu preciso dar energia para essa pessoa. E ela passa a comer mal, passa a não se exercitar,
e isso sim aumenta o ganho de peso. A questão das sequências, das consequências cardíacas está relacionado que coração e pulmão trabalham junto. Se na apneia do sono não está chegando o oxigênio para o pulmão, do mesmo jeito que o paciente não respira o oxigênio, ele não solta o gás carbônico, que é um gás lesivo. E aí o que o corpo vai fazer? O que a gente chama na fisioterapia que é lavar CO2, né? Aumenta-se a frequência cardíaca para que esse sangue passe mais rápido pelo pulmão, para que ele seja liberado, esse gás que está na corrente sanguínea. Só que qual que é o problema? O sangue chega lá no pulmão e fala, ó, coração, nem adianta me mandar para cá não, porque lá em cima ninguém entra nem sai, nem sobe nem desce. Então você acaba tendo um desgaste da máquina cardíaca, do músculo cardíaco, né? Graças a Deus ele não para durante a noite, mas era o momento que ele tinha que estar mais tranquilo e ele está fazendo uma força, porque está tendo aumento da pressão arterial durante a noite e ainda está tendo retenção de gás carbônico, então aquele coração, ele começa a entrar numa sobrecarga. Né? Então é esse o problema cardíaco. Né? A apneia do sono está totalmente relacionada à parte cardíaca, metabólica e social. Né? Porque o paciente começa também não conseguir nem, o paciente não consegue nem cumprir mais com a sua agenda, né? Muitas vezes não consegue nem dirigir mais, né? Chega num ponto que o sono é tão forte que... E isso não tem idade para começar problema de ronco, a pessoa com qualquer idade pode passar por isso? Assim, a pessoa com qualquer idade ela pode passar. A gente tem muitas vezes pacientes, criança, geralmente são pacientes que ou vieram de uma traqueostomia, né? Utilizou a tráqueo por um tempo e não desenvolveu toda a musculatura ali respiratória de forma correta. Então, muitas vezes a gente fala que é o uso do CPAP transitório. Ele vai usar o equipamento transitoriamente, né? Ou não. Ou o paciente que tem uma flacidez muscular já instalada. Ou no caso, que a gente pode ter como um suposto paciente é a síndrome de Down, né? Ele já tem uma hipotonia, muitas vezes ele tem a língua um pouquinho maior, então, nesse caso, a gente vê em criança. Mas, no geral, são pacientes de sua meia-idade, acima do peso, né? Não é bem uma regra. A gente fala que a gente tem dois tipos de paciente. O paciente brevilíneo, que é aquele paciente que é todo encurtadinho, né? Quase não tem pescoço. Então, a passagem de ar ali já tem uma dificuldade, né? E geralmente são pacientes que estão acima do peso. Mas a gente também tem o que a gente chama de longilíneo, que são aqueles pacientes que são muito altos. São magros, né? Que o pessoal costuma falar que somente a pessoa que está acima do peso que ronca. Não é. Como eu falei, é um problema de passagem de ar, né? Mas a gente tem aquele paciente que a gente chama de longilíneo. Por ele ser muito alto, você imagina que todas essas estruturas também foram esticadas, também fazem com que a passagem fique estreita. Então, a predominância seria, assim, em homens meia-idade, acima do peso, mas a gente tem aqueles fora da curva. Fora da curva. E eu me surpreendo às vezes, viu, Vanderlei? Às vezes eu me surpreendo porque às vezes vem paciente que fala assim, olha, não, eu tenho apneia do sono, eu falo assim, olha, eu precisaria ver uma polissonografia, né, pra gente verificar. Na hora que eu olho, eu falo, não é possível que tem tantas paradas respiratórias assim. Então é algo que você fala assim, não era comum, mas existe sim, tá? Existe sim, mas a gente vai tendo essa classificação. Estava pensando aqui agora, o tamanho do travesseiro ou o tipo do travesseiro influencia o sono e o ronco? Sim, ela influencia por uma questão, né? A nossa geração está muito ligada agora ao computador, ao WhatsApp, ao celular, né? Isso faz com que muitos pacientes desenvolvam o que a gente chama de encurtamento da cadeia anterior, né?
fazendo com que a gente tenha essa antiversão, esse pescoço um pouquinho mais para frente. Ou por uso de telas ali, às vezes uma questão de visão, precisaria usar um óculos e não usa, então trabalha o dia inteiro assim, ou fica sempre olhando o celular, isso faz com que tenha um encurtamento. Quando vai dormir, ele não vai conseguir deitar e relaxar totalmente esse pescoço, porque está encurtado essa região. Então é a hora que ele começa a colocar mais e mais travesseiros para ficar na posição que ele sente satisfação, que é satisfatória para ele. Só que o que acontece? Olha o que acontece com o pescoço. Quando você vai um pouquinho para frente, tenta conversar, já sente uma falta de ar e uma dificuldade. Então, querendo ou não, só essa movimentação aqui já diminui o fluxo de ar para dentro dos pulmões. Então tem a ver. Tem a ver, sim. Tem a ver. E a tal de síndrome de pernas tem a ver também? Pernas que a síndrome, tremam, né? a síndrome das pernas inquietas, né? Inquietas. Ela está mais relacionada a uma questão ali neurológica, né? Ali ela não está relacionada em si à apneia do sono. Mas ela acaba atrapalhando que o paciente fique naquelas fases de sono que nós citamos, né? O sono profundo e sono REM ali. Mas ela não é uma consequência da apneia do sono. O que acontece? Quando o paciente vai fazer o exame da polissonografia, o pessoal em casa entender o que é a polissonografia, que eu estou tanto falando, ele é um exame que o paciente ele dorme ou em uma clínica ou em casa. Hoje em dia o exame já está bem evoluído para dormir em casa, né? E ele é feito uma mensuração ali de vários fatores. Então ele faz um eletroencefalograma, ele faz uma aferição da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da mandíbula para ver se não tem o bruxismo, e também coloca-se os sensores nas pernas para verificar as pernas, se elas não ficam inquietas durante a noite. Então, o que acontece? Por que é interessante uma polissonografia desse tipo? Às vezes o paciente está fazendo a investigação do sono e ele não apresenta a apneia do sono. Porém, ele apresenta outros sintomas ali que influenciam ele não chegar nessas fases de sono, né? Eu tenho pacientes que não chegam nessas fases de sono profundo e sono REM, e não tem apneia. A apneia é praticamente dentro da normalidade. Então tem que ser investigado o porquê que não chega, né? Então é um exame que ele é feito junto para verificar como é que tá, se o paciente... Lembrando que é assim, pessoal, quando você tem um sono REM, existe uma atonia. O que é a atonia? O músculo, o músculo esquelético, esse músculo que a gente controla, ele não recebe nenhum tipo de estímulo. Por mais que a gente esteja sentado, você esteja sentado em casa assistindo aqui, por mais que esteja relaxado, a musculatura ela recebe o que a gente chama de tônus muscular. Ela recebe informação, que a gente chama de tônus muscular. Por mais que esteja relaxado, ela sempre está ali numa contração. Quando chega no sono REM, existe uma atonia total. Então, nessa atonia, as pernas não deveriam ficar se movimentando, né? Sabe, tem paciente que às vezes ele fica tanto tempo em sono REM que ele pode ter até uma luxação de articular, porque a musculatura que segura as articulações no lugar. Aí a partir do momento que você relaxa demais, às vezes chega até a luxar, né? Então no sono REM você tem essa atonia. Então se o paciente está se mexendo, você pode ter certeza que ele não está no sono REM. Esse sono REM ele vem da movimentação dos olhos, né? Então é um movimento, quando você entra nessa fase, eu falo que eu falo assim, o seu cérebro ele está num HD gravando todas as informações. Quando você está no seu computador, ele começa a acelerar, aquele é mais ou menos isso que está acontecendo. São sinapses ali que estão acontecendo em velocidades extremas no seu cérebro. O seu olho ele está em total movimento, lateralizados. Você está dormindo, logicamente, só que o corpo relaxa por completo. E é por isso que a língua relaxa por completo e tem mais apneias nessa fase de sono. E muitas vezes o paciente não fica nessa fase de sono, quase não fica, porque toda hora tem o que a gente chama de despertar. E tem a ver também esse momento aí com o bruxismo? Não, o bruxismo, ele acaba sendo uma consequência também da apneia do sono, nesse caso, né? O
paciente ficar rangendo os dentes ali, a apneia do sono ela pode causar também o bruxismo. Tá? E o sonambulismo também? O sonambulismo não. Já o sonambulismo, a apneia do sono, ela não... Porque a apneia do sono, ela é uma condição de não respiração, né? Então ela acaba atrapalhando apenas na parte funcional da respiração, na mecânica respiratória. Mas o sonambulismo também não... O que tem a ver ali, nas fases de sono, é que muitas vezes o pessoal fala assim, olha, eu não sonho durante a noite. O que a gente já sabe, né? Não sonho. Não, a pessoa fala, eu não tenho nenhum sonho durante a noite, eu não me lembro. E nem pesadelo? E muitos pesadelos. O que já tem na literatura é o seguinte, a fase de sono de estágio 2, que a gente chama de N2 ou estágio 2, ele é o que a gente chama de sono leve. Tá. E nesta fase de sono, os pacientes apresentam bastante pesadelos. Tá. Costumam apresentar muito pesadelos, aquela sensação que está caminhando e tropeça e acaba dando aquele pulo na cama. Muitas vezes também sonhos muito, fala assim, olha, eu tenho cada sonho besta, uns negócios que olha, não sei explicar. Então, geralmente são pacientes que ficam mais na fase de sono 2. O sono profundo, você já tem mais uma integração ali da fase de sono. Você chega até a se movimentar muitas vezes durante a noite, aquilo que está acontecendo. Se você está pensando que você está correndo, você chega até a se movimentar. E o sono REM, a gente fala que é o sonho colorido. Se você lembra com muitos detalhes o seu sonho... Olha, eu tava lá, nesse sonho eu lembro até o cheiro que tinha naquela floresta que tinha. Se você lembra de cores, isso é indicativo que você estava numa fase de sono REM. Né? Então, agora a parte do sono... E acordar chutando a parede. Então, aí muitas vezes é um sono, você está saindo da migração de um sono profundo, que é um sono de ondas lentas ali, e volta para uma fase de sono 2 ali, né? O que a gente chama de estágio 2. Acontece. Eu tenho paciente que às vezes chuta a esposa, né? Eu falo assim, olha, eu falo para assim, dá um desconto que é por conta das apneias. A partir do momento que ele estiver se tratando, não pode mais acontecer. Eu escuto alguns depoimentos, eu acho muito interessante. Tem paciente que se debate durante a noite, tem paciente que cai da cama durante a noite. O que acontece? Toda vez que a pessoa para de respirar, existe uma pequena descarga de adrenalina para que volte a respirar. É como se fosse um chacoalhão ali. Sabe aquele paciente que fala assim, eu acordo com o meu próprio ronco? Não é o ronco que acordou, e sim era a apneia. Ele estava ali, estava roncando, só que ele teve uma parada respiratória. Vem uma descarga de adrenalina tão grande que ele faz aquele movimento e volta a respirar. E fala, nossa, tô acordando com o meu ronco. Não, ali era uma... Mas o CPAP elimina isso? Sim, o CPAP, falando um pouquinho o que é o CPAP, né? Que às vezes o pessoal de casa ainda não entendeu, né? A gente começou a falar que ele vem A empresa que você trabalha, trabalha com CPAP? Também trabalha com CPAP. E o que é o CPAP? Então, o CPAP é um modo ventilatório de pressão única, né? E o que ele vai fazer? É chato quando a gente fala que o CPAP, o equipamento de CPAP, não deixa de ser um ventilador mecânico. É que é algo muito forte falar que quem usa CPAP está usando uma ventilação mecânica. Mas ele é um equipamento que através de uma mangueira e uma máscara, ele gera uma pressão de ar do ar ambiente mesmo, não é oxigênio, tá? Fazendo com que essa pressão deixe a língua posicionada, né? Ela posiciona a mandíbula e a língua para o lugar correto. Então é um jeito não invasivo de manter a via aérea desobstruída, tá? Por que não invasivo? Porque a máscara ela fica para fora do corpo, né? Ou se utiliza uma máscara nasal, 90% dos pacientes utilizam somente máscara de nariz, ou uma oronasal, que são os pacientes que ainda respiram muito pela boca, ou tem uma flacidez muito grande, já uma língua muito grande, ou não respira nada pelo nariz, usam uma máscara que pega nariz e boca. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o ronco, o CPAP ele elimina o ronco, o paciente acaba não roncando mais. Em alguns casos, ele pode voltar a roncar
A partir do momento que o equipamento não está bem ajustado para ele, faz muito tempo que não faz um ajuste de pressão, às vezes ele mudou alguma rotina da vida dele, ganhou peso, ou o nariz está um pouco obstruído durante a noite, ele passa a querer respirar pela boca e ele tem aquele ronquinho, eu falo que é só aquela ressonância baixa, mas não volta a ser aquele ronco que era. Mas ele acaba eliminando a parte do ronco. Tanto para quem dorme do lado, tanto a esposa ou o marido ali, é uma bênção, né? Eu costumo dizer que o paciente dorme sem o cônjuge do lado ali, mas não dorme sem o CPAP. O engasgo durante a noite é normal? Não, não é normal, né? O engasgo ele sempre precisa ser Mas pode avaliado. haver engasgo? Pode haver engasgo, sim. O refluxo... É engasgo com a saliva? Durante a noite, o que é esperado é que diminua a produção da saliva, né? Aquele paciente que ainda saliva muito, imagina que uma das funções do nariz é aquecer e umidificar o ar. Só que o paciente passa a respirar pela boca, né? Ele passa a respirar pela boca. Então, essa função que o nariz faria, que era umidificar o ar e filtrar, já não está acontecendo. Então, ele passa a respirar pela boca. E aí, com as apneias, toda hora ele volta para aquelas fases de sono muito mais leve. E acaba também, para que não tenha tanto ressecamento da boca, começa a se fazer muito movimento de deglutição durante a noite, porque tá com a garganta seca. Nisso pode acontecer de ter o que a gente fala, tem a parada respiratória ali, né? O corpo dá aquela descarga de adrenalina e ele acaba engasgando, sim. Às vezes volta até líquido do estômago, que é o refluxo, né? Acaba voltando um pouquinho de líquido do estômago. E aí isso é comum o paciente chegar para nós e falar assim, olha, eu chego até a ter refluxo, eu me engasgo durante a noite. Então isso acontece mesmo. Entendi. Existe higiene do sono? Boa pergunta. Existe e todos nós devemos fazer. O que é a higiene do sono? A higiene do sono é nada mais, nada menos que a pessoa mesmo se conhecer, né? Olha, se eu sou uma pessoa muito agitada, eu não vou fazer uso de energéticos, café durante a noite, né? Coca-Cola com café, né? Então, porque isso aí vai acabar alterando ali um pouquinho o cérebro de dar aquela relaxada. O segundo ponto é aquilo que eu estava falando sobre aquela o diário ali de bordo, né? Tem aquele paciente que é extremamente ansioso, que amanhã tem o médico às 5 horas e eu tenho que ligar para minha filha, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo. E dorme com isso na cabeça. Quer ver uma coisa da higiene do sono? É aquilo lá. Pega e passa tudo para um papel. É como se você estivesse transferindo esse problema para um papel. Fala assim, olha, agora é aqui que tá, amanhã eu leio e faço, né? O segundo ponto, a prática de atividade física, ela ajuda, né? Porque a partir do momento que você faz uma atividade de leve intensidade, porque de grande intensidade você tem uma descarga de adrenalina, né? O pessoal aí que vai para academia às vezes puxa muito peso, corre, aí chega em casa ainda tá na adrenalina. Mas uma atividade de média intensidade ali, ela ajuda depois no relaxamento, né? O uso da alimentação, como nós falamos, né? Evitar bebida, algo muito pesado durante a noite ali. Feijoada à noite. Eu não sei que a pessoa vai ficar acordada durante a noite, né? Mas isso seria o que a gente chama de higiene do sono. Logicamente que isso vai funcionar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tomo um café depois do jantar e não me atrapalha. Tá. Né? Mas a gente tem que também pensar numa coisa. A apneia do sono é algo que é progressivo, né? A pessoa não passou a dormir mal de ontem para hoje. Pode ter certeza que se a pessoa dorme mal de um dia para o outro, ela vai ficar com a anteninha alerta ali. E se isso acontecer de novo, ela vai procurar um médico. Como é algo que é progressivo, o paciente ele não sente que ele está chegando nesse ponto, né? E às vezes a mesma coisa, olha, eu tomo um café, um chá durante a noite, só que não me atrapalha. Mas faz a reflexão, será que não atrapalha mesmo? Será que você está tendo um descanso por completo durante a noite? Então, que a gente sabe que a cafeína, sim, ela vai, depois das 6 horas da tarde ali, ela vai
continuar na corrente sanguínea ali, né? Você tomou um cafezinho, ele vai continuar. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes, por mais que fala que não atrapalha, às vezes atrapalha. E um vinho gostoso de tomar uma taça de vinho depois de jantar. Não, mas aí os cardiologistas já liberaram, né? Uma taça pequena, né? Não, mas o que vai atrapalhar é o excesso. Tudo em excesso atrapalha, né? Então, se a pessoa, em vez de tomar uma taça, tomar uma garrafa de vinho, aí pode ter certeza que vai atrapalhar. Eu fico imaginando, no dia de Natal, as pessoas fazem a ceia e fazem aquela mesa cheia de gordura, de tantas carnes. Para dormir depois deve ser o pico da... Você citou algo que é muito interessante, né? Eu trabalho numa empresa, a gente faz a parte de tanto a venda de equipamento quanto o monitoramento, Como né? chama a sua empresa? A empresa chama Lumiar Saúde, é Lumiar Healthcare. Ah, tá. E a gente trabalha tanto com a venda quanto com acompanhamento. Tá. Eu costumo brincar que vender... Qualquer um vende. O paciente, infelizmente, o CPAP ele é algo que pode ser comprado sem receita. Por que eu falo infelizmente? Às vezes o paciente ele não tem indicação para uso de CPAP. Às vezes ele tem uma apneia complexa, uma apneia central junto com uma apneia neurológica. E ele não deveria estar fazendo uso de CPAP de pressão positiva, ou ele faz o uso com equipamento totalmente desconfigurado para ele. Então isso, ou ele vai, às vezes resolve o problema, mas poderia resolver de um modo melhor, né? Ou esse paciente ele não consegue utilizar o equipamento e acaba largando mão e falando que não presta, olha, isso aí não funciona. Porque não tem nenhum profissional, não tem para quem recorrer. A partir do momento que ele compra numa loja ou num lugar que tem acompanhamento, eu falo isso para todas as lojas, né? Puxar um sardinha um pouquinho para onde eu trabalho, mas assim, é importante que o paciente ele adquira um equipamento onde ele tenha acompanhamento, né? E aí falando um pouquinho sobre o Natal, hoje em dia a terapia do sono ela evoluiu tanto que os equipamentos estão cada vez menores, né? E silenciosos. Como a gente brincou, não adianta trocar o ronco por um compressor de borracharia, né? Mas os equipamentos eles geram relatórios até a distância. Então, esse relatório eu consigo identificar se as apneias estão controladas desse paciente, né? Lembrando que o uso do CPAP... dificilmente ele vai zerar essas paradas respiratórias, mas ele faz com que elas fiquem dentro da normalidade. É normal até 5 paradas respiratórias por hora, como eu havia falado. Então, ficando abaixo de 5 eventos por hora, tá normal, né? E aí eu consigo verificar vazamento de máscara e tempo de uso. E aí é engraçado, porque começo de mês a gente manda relatório de todos os pacientes que são controlados remotamente, que são assessorados remotamente. E aí o Natal é realmente, ou o uso é curto, né? Ou o paciente não utilizou porque foi dormir muito tarde, ou utilizou, mas continuou tendo um certo número de apneias. Por quê? Foi uma noite atípica, foi uma noite realmente, como você comentou. Comeu um pouco mais comida pesada, dormiu tarde, bebida, mas eu brinco, eu falo assim, antes dormir pouco, mas dormir com qualidade ali, usar o CPAP, do que negligenciar. Numa negligência, o paciente negligenciar desse jeito, pode chegar naquele ponto de uma parada cardíaca durante a noite, um AVC, né? Então, tem que usar. Você já citou isso na conversa, mas eu acho que interessa muito a quem está nos assistindo. É muito comum a gente encontrar no noticiário, né, acidentes de carro, de moto, principalmente agora com a quantidade de motos que existe, de pessoas que têm aparado o sono, né, enquanto dirigia, né? Como é que se vê essa anomalia? Alguém já procurou você por um caso específico? Olha, Oswaldo, de repente eu estou dirigindo, sinto um sono, aí preciso parar no acostamento, tem sido comum, o que eu faço? Sim. Existe isso? Já procuraram? Existe. A gente tem aquele paciente, quando o paciente ele chega até nós, até a loja,
é feito uma entrevista ali com ele, a gente chama uma pequena anamnese ali, né? Um levantamento do porquê ele está procurando tratar o sono. Se é um paciente que já não tem uma prescrição médica, por ética eu já falo, olha, sem prescrição eu não vendo, apesar de eu viver da área comercial eu não vendo, né? E aí a gente faz essa entrevista, né? Sabe, tem paciente quando já chega junto com a esposa, é que muitas vezes ele já não guarda quase nada, voltando a falar da memória, ou ele já não está dirigindo sozinho, né? Então a esposa que veio dirigindo. E o que acontece? Eles citam, né, que olha, já bati o carro. E não é já teve um paciente, eu atendia lá em São Caetano, né? Que uma vez ele falou assim, arrebentei com um ponto de ônibus. Graças a Deus não tinha ninguém no ponto, porque dormiu dirigindo. Né? Então a gente tem desses pacientes que dormem na direção e é sempre o mesmo relato. O pensamento viaja, dá aquela viajada e ele dorme de olho aberto, porque é um estágio de sono 2 ali, aquela apagadinha. E também tem relatos de pacientes com desmaio. Logicamente que já investigou tudo que podia investigar, neurologia, o neurologista, o endocrinologista, fez toda a investigação e o paciente, às vezes, eles têm umas crises de apagão. E aí investiga o sono, aparece que o paciente tem essas apneias do sono, e aí o neurologista ali, ele fala assim, olha, vamos fazer um recurso aqui, vamos tentar o uso do CPAP, para ver se melhora. E melhora. Os relatos dos pacientes é que eles falam assim, olha, tinha paciente que fala assim, eu estava dirigindo, eu ia sair do carro, né, tem que ver se é algo cardíaco, sempre, mas já passou por essa fase. O cardiologista já viu que não é cardíaco, não é uma hipotensão que está tendo, nada. E ele fala, vamos investigar o sono. E aí na hora que começa a fazer o uso do CPAP, que as apneias ficam controladas, melhora tanto essa sonolência aí, quanto não tem essas crises de desmaio. E é perigosíssimo, né? Uma pessoa chegar nesse ponto de dormir dirigindo, além de colocar a vida dela em risco, coloca a vida de outras pessoas. Né? Então, duas coisas que... o tempo está correndo aqui, estamos chegando no final. Duas coisas que eu tenho curiosidade, você saberia responder com tranquilidade. Há pessoas que são fumantes e fumam. E fica ingerindo fumaça à noite, fica lá na cama, levanta, vai para algum lugar fumar. O cigarro tem alguma coisa a ver com por causa da respiração? Sim. sono? Vamos lá, o cigarro e pulmão, elas não se conversam. Pessoal de casa aí que fuma, eu sei que não é fácil largar, né? Mas é algo que eu sempre brinco. O paciente que é fumante, para ele desenvolver o que a gente chama de DPOC, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, é muito comum. É um paciente que depois ele vai ficar dependente de oxigênio. Lembrando que assim, a apneia do sono, ela causa dessaturação, mas não é porque é um problema pulmonar. Mas tem o problema da terapia da respiração. Isso, tá ligado. Tá ligado. Então a apneia do sono, a pessoa não chega o oxigênio porque tá parado aqui. Para um fumante, ele acaba destruindo todo o pulmão. Ele acaba arrebentando com os alvéolos ali. E o que acontece? O ar ele até entra, mas ali começa a ter o que a gente chama de bolhas no pulmão, fica um pulmão bolhoso, né? São áreas que foram destruídas. Muitas vezes quando ele faz um exame de capacidade ventilatória, ele consegue colocar um volume dentro do pulmão excepcional. Excepcional, cabe muito ar. Por quê? Tá cheio de buraco, então esse buraco vai entrar ar. Só que ele não é absorvido, por quê? Ou esse alvéolo, ou ele está cheio, o brônquio ali, ele está cheio de secreção, que é a bronquite, né, essa inflamação, ou ele foi destruído por um enfisema. E aí faz com que esse oxigênio que chegue até o pulmão, ele não seja absorvido. Durante o sono, a nicotina, ele é um estimulante. Então, qual que é o problema do cigarro? A nicotina é um estimulante, né? E aí a pessoa que fuma, ela acaba tendo uma dificuldade, muitas vezes, de dormir profundamente. Aí tem a apneia do sono. Acorda, muitas vezes acorda, já que acordou, vai fumar um cigarro durante a noite. E esses equipamentos para fumar, que de repente evoluíram, agora está até proibido aquela
cartela eletrônica, né? Isso. Isso altera também Tudo que não é natural para o pulmão vai alterar. Então não é somente o cigarro, o fumante passivo. Não fumo, mas tem quem fume do meu lado. A pessoa que trabalha numa fábrica, eu tive um caso de um paciente de DPOC, que é, como falei, é uma doença geralmente de fumante. O cara nunca fumou um cigarro na vida, mas ele trabalhava numa recalchutagem. Toda vez que ele ia tirar o pneu da forma, toda aquela fumaça ele ingeria, né? Tudo que lesa o pulmão, ele vai entrar para combater. Então ele aumenta a secreção no pulmão, porque ele entra num processo inflamatório. De tanto ele ter esse processo inflamatório, cicatrização, processo inflamatório, cicatrização, ele está se curando, só que a pessoa não para, ela continua fumando, continua esse agente entrando para dentro do pulmão. Pintor também, que não usa máscara, né? Tudo isso que agride o pulmão, com o tempo pode desenvolver o que a gente chama de DPOC. Estou deixando para o final uma coisa que eu escuto muito e é uma pergunta assim que estamos finalizando com ela. Muita gente não fuma, muita gente não come direito, mas não tem problema da bebida, né? Mas tem algo que é muito comum na maioria absoluta das casas, que se chama televisão. E a pessoa agora, com os meios incríveis de assinatura, os streamings, né? Acabou os streaming, então acabou aqueles meia dúzia de canal fixo lá, agora né, Netflix e YouTube, que é incrível a quantidade que você pode assistir. E fica vendo até tarde da noite, ou até um determinado horário, filmes de ação, filmes de morte, filmes de tiroteio, filmes de luta, filmes, né? Você que sempre foi um adepto de esporte de luta, aquilo vai ficando na cabeça, na coisa, e de repente ele termina o filme, nossa, até suei, até transpirei, fica aquela sensação de que participou da cena, né? Sim, sonha até com a cena, às vezes, sonha com a cena. Aí 10 minutos depois apagou a luz e quer dormir, não consegue dormir. E aí passa uma noite de sono pensando e fazendo. Aparece isso também no seu histórico? E isso é o que a gente chama da higiene do sono, né? Isso faz parte da higiene do sono. O que acontece? Para que seja produzido a melatonina, que é um hormônio que ajuda a entrar nessas fases de sono mais profundas, a gente precisa de duas coisas: a ausência de som e de luz, que é algo que a televisão não vai proporcionar. Principalmente um filme de guerra, de tiroteio, né? E aí é mais uma vez aquele problema de você ficar pensando naquilo. Mais uma coisa da higiene do sono, né? Você, além de você estar com adrenalina, como você mesmo citou, a mil ali daquele filme, você teve uma ausência da melatonina porque você estava com a luz no seu rosto e som, e ainda com uma cena ali, algo que te choque. Então isso acaba influenciando, sim, na qualidade de sono. Em relação à apneia, se for dormindo tem apneia. Independente de... Eu brinco para todo paciente, né? Às vezes o paciente fala assim, eu vou viajar, não vou levar o CPAP, né? Eu falei, então você não vai dormir, né? Vai ficar sempre acordado. Não, tem que levar. Mas ele não vai aumentar as apneias. E outra coisa que eu costumo dizer também, né? Paciente que não dorme também não tem apneia. Então, aquele paciente que tem uma dificuldade de entrar nessas fases de sono, às vezes a gente pega um exame e não está tão ruim, mas é porque ele não entra nas fases de sono mais profundas, né? Então, acaba atrapalhando e muito. A gente sempre fala que tem que ter o que a gente chama de rotina. A gente precisa, que é a higiene do sono. A hora de dormir é a hora de dormir. Desliga a tela, desliga som, sem luz no quarto, para dormir. A hora de dormir foi feita para dormir. Eu escuto muito uma frase que diz que se você for dormir com paz interior, você vai dormir bem, né? Procurar sempre ter a paz interior para que haja um sono tranquilo. Com certeza. Legal, Oswaldo.
Que mensagem final você deixa aqui para nós, né? As pessoas que acompanharam até agora o Pod 18, estamos aí em 1 hora já de podcast, passou voando, né? Foi rápido, né? Sobre respiração, sono. Que mensagem final se deixa para todas as pessoas que acompanharam? Bom, pessoal que tá nos assistindo aí, ficar alerta, né, aos sintomas da... Hoje a gente pegou aí 90% para falar sobre a apneia do sono, né? E ficar alerta aos sintomas, né? Então, que paciente que tem uma dificuldade de concentração durante o dia, aquele paciente que tem uma sonolência, pula na cama, ronca demais, tá procurando um profissional, tá? Existe na internet 2 questionários, né? O teste de Berlim e de Epworth, que são questionários para verificar o quanto que o seu sono tá problemático, né? Procurar fazer esse questionário, né? Eu falo que o paciente que dorme mal, ele já sabe, mas eu acho interessante estar fazendo esse questionário para quantificar, para mostrar, falar, olha, o negócio não tá legal. E tá procurando, né? Tá procurando se tratar, porque a qualidade de sono, ela é fundamental para uma vida com saúde, para um envelhecimento com saúde. Eu acho que é o que todos nós procuramos. Legal. Para você que acompanhou o Pod 18, né, nossos agradecimentos, compartilhe esse Pod 18 com seus amigos, para que mais pessoas tenham um sono tranquilo, para que mais pessoas vivam bem, né, para que haja aí mais harmonia, né, em termos de família. Agradecemos aí, finalizando, agradecendo o Oswaldo, agradecendo o João, o nosso operador da ilha de edição da Estúdio Cop, a Ana Carolina, que é a vice-presidente da DCE, Salvati, que está aqui nos acompanhando, a Regina Carvajal, a presidente da DCE, com mais este podcast, né? E estamos à disposição, procure conhecer a DCE Sorocaba, estamos à disposição. Após o podcast tem um videozinho curto mostrando o trabalho da DCE e já adiantando, né? No dia 24 de abril, nós teremos uma palestra muito interessante no auditório do SESC, promovida pela DCE, pelo Sim Comércio, com apoio do SESC, com o gerente do escritório regional do SEBRAE, onde nós vamos abordar nessa palestra a loja do futuro, a inteligência artificial, e você já está convidado a participar conosco, tá bom? Um grande abraço e até o próximo Pod 18. Mundo justo e fraterno, começa a empresa, na comunidade, na empresa. Pra seguir essa trilha de ética e valores cristãos, a DCE Núcleo Sorocaba promove palestras, podcasts, encontros de lideranças da comunidade empresarial, associação dos dirigentes cristãos de empresas, busca na valorização do ser humano a principal razão da atividade empresarial e da economia de valores. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da DCE proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã no dia a dia contribui para que a vida das pessoas no planeta Terra seja mais digna e feliz. As palestras e o Pod 18, podcast da DCE, levo a cada dia 18 de cada mês testemunhos de espiritualidade, saúde e negócios empresariais,
A DC tem uma história de 70 anos, gerando amizade e formação dos dirigentes cristãos em todos os 4 cantos do Brasil. Venha fazer parte da DC Sorocaba e descubra um espaço de bem pra conviver e aprender. Juntos vamos manter a chama acesa nessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Mais justo e fraterno começa em casa, a comunidade na empresa. Pra seguir essa trilha adiante, que valores cristãos, a DC Núcleo Sorocaba promove palestras, podcasts, encontros de lideranças da comunidade empresarial, associação dos dirigentes cristãos de empresas. Busca na valorização do ser humano a principal razão da atividade empresarial e da economia de valores. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da DC proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã no dia a dia contribui para que a vida das pessoas no planeta Terra seja mais digna e feliz. As palestras e o Pod 18 podcast da DC levam a cada dia 18 de cada mês testemunhos de espiritualidade, saúde e negócios empresariais. A DC tem história de 70 anos, gerando amizade e formação dos dirigentes cristãos em todos os 4 cantos do Brasil. Venha fazer parte da DC Sorocaba e descubra um espaço de bem para conviver e aprender. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da DC proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã